do Núcleo de Estudos de Religião, que é da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Ciências Sociais, e é um núcleo focado nos estudos do fenômeno religioso na sociedade brasileira, com ênfase aqui no estado de Goiás. É um núcleo interdisciplinar do campo das ciências sociais, mas que tem dialogado aí com pessoas de outras áreas, psicologia, teologia, enfim, para pensar de fato a realidade social, né, principalmente brasileira, a partir do fenômeno religioso. E o nosso convidado de hoje, né, vocês viram que o tema é um tema bem contemporâneo, né? Enfim, o nosso querido Fábio Pi vai falar sobre a questão da religião na política brasileira, principalmente com ênfase aí na questão do governo federal, o governo atual, né? Então eu queria apresentar rapidamente o Fábio. Para o som dele, né? Flávio, Vocês não estão me ouvindo? Isso, agora estamos. Eu parei, Agora eu consegui escutando. apresentar o NER, pelo menos? Sim. Não escutei nada. Não escutou nada sobre o NER? Não, escutei. Eu escutei quando começou a falar de mim. Eu sei, gente, que é isso? Que é Não, complô? Então, Mal vou comecei. voltar aqui. Na verdade, a gente cortou você porque a gente estava falando mal. Eu sabia disso já. Bem, mas eu vou Percebi. apresentar rapidamente o Fábio, na verdade, porque ele já é bem conhecido, mas só para por protocolo aqui, né, da nossa agenda, eu vou tentar gastar pouco tempo. Eu acho importante, enfim, falar um pouco, né, do professor Fábio Pi, né, professor permanente do programa de pós-graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, pós-doutor, né, no mesmo programa, tem vários pós-doutorados, na verdade, é doutor em teologia pela PUC do Rio, fez estágio sanduíche lá na França, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, com Louvi, né, Fábio? Não foi com o Michel Louvi? Com o Levi. Isso mesmo. Foi sim. Isso. Editor da revista Agenda Social, tem pesquisas no campo aí da religião, né, expressões religiosas no Brasil, participa de vários grupos de pesquisa, entre eles o Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade, não é? Membro também do Núcleo de Estudos do Protestantismo em Teologias, né, e do Religião e Mística, membro da BHR, da AMPU, né, assessor da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, né, e também assessor lá na LERJ, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no Observatório da Laicidade do Estado do Rio. Né? Então, enfim, tem um currículo aí imenso, convido vocês a visitarem o currículo Lattes dele para conhecer os artigos, principalmente, que ele publicou. Tem um artigo recente aí que tem a ver com o tema que nós convidamos ele para a live de hoje, que está circulando muito, viu, Fábio? Eu recebi, por exemplo, esse texto de várias fontes, é bem legal, e ajuda muito a entender a atual realidade que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, principalmente com relação ao tema da religião, e é um dos motivos que a gente, né, topou, né, enfim, pensou em convidá-lo para abrir, né, essas lives do NER, é a primeira, que a gente espera da sequência aí. Na verdade, eu queria que não desse sequência, porque, né, eu espero que acabe logo a quarentena, mas enquanto tiver quarentena, nós estaremos confinados e daí, né, realizando atividades, né, à distância. Então, Fábio, muito obrigado mais uma vez. A palavra está com você. Quero agradecer ao professor Flávio o convite, o carinho todo do Núcleo de Estudos de Religião da Federal de Goiás. É um prazer estar aqui nessa via, né, por esse canal, por essa forma. E também dizer da felicidade de poder tratar do tema sobre religião, né? Sobre religião, política, de alguma forma. Em algum tempo eu já venho trabalhando e discutindo essas relações de uma forma mais direta. Bom, eu fiz uma opção, como eu tenho um tempo pouco curto, eu estou fazendo uma opção de não pensar o Brasil, desde a formação do Brasil colônica, Brasil império, Brasil... Mas eu estou fazendo um recorte especificamente na questão de 2000 para cá, né?
Então, para pensar no governo atual, eu acho que a gente tem que pensar desde a formação de alguns elementos que aconteceram no Brasil contemporâneo, né? E para isso, assim, para pensar essa formação, pensar o governo Bolsonaro e a sua apropriação de religião, dos estudos de religião, ou então da sua apropriação do cristianismo especificamente, eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir da formação de uma bancada parlamentar, frente parlamentar evangélica. Então, para começar a falar disso, quer dizer, eu vou falar sobre o Brasil, a política no governo Bolsonaro, a religião política do governo Bolsonaro, e eu vou começar a falar a partir da bancada evangélica por termos muito claros e específicos, por conta da influência de certos setores religiosos nessa bancada, né? Então, para falar de governo Bolsonaro, de alguma forma eu tenho que me remeter a essa estrutura que vem sendo tensionada, que vem construindo uma série de políticas, uma série de tensões políticas no Brasil atual, né? Então, eu só posso pensar o governo Bolsonaro se eu começo a imaginar a formação dessa frente parlamentar evangélica. Mas, mesmo assim, eu queria também, antes de começar a falar sobre ela um pouco mais, eu queria assim, dizer que o meu traçado aqui, a minha apresentação, a minha fala, ela vai ser dividida mais ou menos em 6 partes. Assim. Eu não estou seguindo muito o esquema da tradição batista que me formou, quer dizer, fazer tudo em 3, pregação, mensagem em 3. Na verdade, eu aumentei um pouco mais os pontos nesse momento, mas por termos, assim, em termos mais de detalhar o fenômeno, né? Então, o primeiro momento assim que eu vou me deter vai ser esse elemento da apresentação, falar sobre a frente parlamentar evangélica. O segundo momento, aí eu quero pensar basicamente dois atores evangélicos, que são atores centrais, eu diria, quando eu vou pensar no evento do golpe da Dilma Rousseff, sobre a Dilma Rousseff, o impeachment, né? Essas duas figuras são Marcos Feliciano e Silas Malafaia. O terceiro momento que eu queria me deter, e aí o que eu estou chamando de incubação, né? Incubação da eleição de Bolsonaro. Na verdade, quando ele começa a se aproximar do setor evangélico, começa a ter diálogos mais claros com o setor evangélico conservador. E depois disso, eu gostaria de me deter exatamente nos eventos pós-eleição. E aí eu vou dividir em dois momentos específicos sobre isso, né? Os 2 momentos específicos são, o momento da eleição, o momento 4, o momento 5, o primeiro ano de Bolsonaro na presidência, e o momento 6, o segundo ano de Bolsonaro na presidência. Então, a minha fala, na verdade, ela tem 6 pontos, 6 caminhadas distintas. Eu gostaria de primeiro voltar. Então, eu retomo aqui a minha fala naquilo que eu já tinha me proposto a fazer, quer dizer, pensar a frente parlamentar evangélica, que já era um braço, um setor da sociedade brasileira, que estava em construção, que já estava tensionando desde 1986. Já existe uma perspectiva de formar uma grande frente de evangélicos à frente do parlamento brasileiro, né? Então, isso só consegue se formalizar, de fato, assim, com uma frente, com 60 e poucos deputados, em 2003. Em 2003, eles começam a se reunir de uma forma mais clara e constroem um projeto para se formalizar que consegue só se formalizar em 2015. Na verdade, esse projeto da Frente Parlamentar Evangélica, ele tem dois braços. O braço do PT, né, que ele teve um setor evangélico que apoiou demais a eleição de Lula, né, que, por exemplo, a Universal, a partir da sua TV, ela apoiou demais e tal. E também tem o braço dos próprios atores evangélicos, nesse caso, os deputados federais e senadores, tinham o interesse de formar um bloco, né? Então, em 2003, por incentivo mesmo da própria política de conciliação de classe do governo de Lula, né? Governo Lula, teve uma perspectiva de construir também nesse setor uma série de representatividades, uma série de ações, e o incentivo brotou mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, né?
Então, 2003 começa a se formalizar, começa a se desenhar essa frente parlamentar evangélica. Essa frente parlamentar evangélica, ela atua, ela age de uma forma diferenciada. Ela é pluripartidária, né? Vários atores evangélicos que participam de distintos partidos, né? Mas o que acontece é que em 2003 nós já temos uma construção de uma pauta. Vamos dizer, dentro desse setor temos uma construção de uma hegemonia, né, específica. Que hegemonia é essa? Dentro desse setor evangélico, digamos assim, dentro desse setor evangélico dos deputados e senadores, há uma perspectiva de construção de um projeto que seja para discutir fundamentalmente a questão da família. Então, em 2003 começa a se fazer, começa a ter um certo estatuto, começa a ter estatuto, começa a ter uma série de coisas, perspectiva de reuniões, mas toda essa caminhada, ela se estabelece principalmente na vontade de perceber projetos de leis que são contra ou favoráveis à construção da família ideal cristã, né? Então, em 2003, se formaliza, quer dizer, é o começo dessa formalização, que só finda em 2015, né? Mas nesse 2003 já começa a ter ações mais diretas de percepção de projetos de leis que são contra a bendita da família cristã, nesse caso, né? Então, aí, por exemplo, nós temos uma série de pronunciamentos, uma série de problemas que esse setor começa a tensionar em relação à sociedade brasileira. Então, a Frente Parlamentar Evangélica, ela é formada não por uma proeminência de setores evangélicos, vamos dizer assim, mais dialogais, né? Protestantes, dentro do protestantismo, os luteranos, os anglicanos, os batistas ecumênicos, os presbiterianos ecumênicos, mas sim o setor que mais se estabelece e que se articula a partir disso, tem interesse nisso, é o setor conservador, né? Um setor que, de alguma forma, se vincula e se estabelece a partir do fundamentalismo evangélico, né? Então, a Frente Parlamentar Evangélica, ela tem o interesse, eu estou pegando já o documento dela, né? Ela tem o interesse de influenciar mudanças efetivas, aplicando sua atuação para além das igrejas, estendendo para o conjunto da sociedade. E ele vai fazer isso a partir de uma plataforma. Que plataforma é essa? E aí está escrito no documento deles. Contra o casamento homossexual, não porque a Bíblia está condenando, mas porque a Constituição reconhece a união estável entre homem e mulher como uma entidade familiar. Então, assim, esses são os documentos que a Frente Parlamentar Evangélica começa a produzir em 2003, e essa frente começa a tensionar o tempo todo o processo e a modulação do governo Lula e Dilma, quer dizer, especificamente do governo Lula, né? E aí nós temos figuras importantes, proeminentes, como, por exemplo, a figura do próprio Marcos Feliciano, né? E em alguns momentos, vale a pena lembrar que, por exemplo, mensagens e pregações do Silvio Malafaia começam a embasar os documentos e as reuniões da Frente Parlamentar Evangélica, solicitando reuniões, solicitando ações, tensionando dentro da Frente Parlamentar Evangélica senadores e deputados que sim se vinculam à sua estrutura. Então, por exemplo, Silas Câmara é uma figura importante para o Silas Malafaia, né? E outros setores também podem ser destacados nesse caso, né? Então, primeiro indicar que a Frente Parlamentar Evangélica, ela, embora seja nucleada em torno do nome do evangélico, né, ela traz para si todo o detalhamento de uma leitura conservadora, dentro do conservadorismo brasileiro, né? Dentro daquilo que se reconhece como sendo elemento de conservação da família, tudo em prol de uma família idealizada cristã. Então, vamos dizer assim, o governo Bolsonaro, ele tem algum vínculo, o que se reconhece hoje, né, a partir dos próprios discursos dele dentro da Câmara, a partir da construção e da atuação da própria Frente Parlamentar Evangélica, né? Esse é o primeiro elemento que eu queria destacar. O segundo elemento que eu queria destacar na nossa caminhada aqui é que essas duas figuras, dentro do setor evangélico, absolutamente proeminentes. E aí eu estou falando de Silas Malafaia e estou falando de Marcos Feliciano. Marcos Feliciano é pastor
algum tempo, já teve programas de televisão, já mudou de igreja, fez outra igreja. Ele tem toda uma circulação no meio evangélico, mas, sobretudo, ele é reconhecido como sendo um teleevangelista. Né? Teleevangelista. O Marcos Feliciano, ele atualmente, ele é do... eu não lembro agora o partido. Mas o Marcos Feliciano se reconhece, principalmente de um programa chamado A Catedral do Avivamento, né? Programa sobre avivamento. O Marcos Feliciano tem uma situação destacada desde o momento que ele começou a se eleger e trazendo o tempo todo debate sobre a questão da família, debate sobre a questão da pedofilia. Marcos Feliciano se estabelece a partir dessas pautas. Marcos Feliciano, ele em certos momentos ele chegou a dialogar com o setor do PT, mas posteriormente começou a se descolar dessa postura política. Vale a pena lembrar, e aí eu acho que é importante já para a gente desde sempre, né, que esse acoplamento evangélico ele sempre é muito tênue. Sempre é muito tênue. Quando estou falando disso, eu estou falando assim, olha, agora aconteceu um acoplamento evangélico às falas e os discursos de Bolsonaro. Eu estou falando em termos assim de proeminência, das grandes estruturas religiosas. Eu não posso falar que as igrejas da Assembleia de Deus, todas elas se vinculam de alguma forma à memória bolsonarista. Eu não posso dizer isso de uma forma mais clara, né? Uma forma tão incisiva, né? Mas eu posso dizer que, por exemplo, no processo da eleição do Lula 1, Lula 2, existe um acoplamento dessas estruturas evangélicas, uma tentativa de diálogo com o setor do PT. Né? Existe uma tentativa de diálogo que deve ser destacada. Né? E o que acontece agora com o Bolsonaro? Há uma tentativa de quer dizer, há uma proeminência, há uma forma de diálogo muito claro, mas eu acho que isso ainda isso é tênue ainda. Se eu for pensar de forma geral, acho que ainda é tênue, né? Isso deve ser analisado com calma. Então, primeiro momento, segundo momento, seria destacar a atuação de evangélicos no golpe, no impedimento de Dilma Rousseff. E aí eu queria pegar as falas do Marcos Feliciano pedindo o impedimento da Dilma. Quer dizer, diante do impedimento da Dilma, 2, 3 dias antes, ele chegou na Assembleia e falou, né? No dia que se diz que há um golpe no Brasil, não há um golpe, há um golpe de sorte, porque a democracia nos dá essa liberdade de tirarmos aquele que comete crime. Se permanecer, seria uma ditadura, não seria uma democracia. Esse momento é o momento do Brasil, como tendo um país de um passado limpo. O Brasil, sendo uma nação jovem, sendo democrática, precisa respirar ares de esperança. E passada essa época de tribulação, vamos entrar em um novo período de esperança, onde os brasileiros devem se unir. Principalmente nessa plenária, quando vamos decidir onde os remédios terão de ser colocados no país. E serão remédios amargos. Porque o país está quebrado, a economia está quebrada, o novo governo que vem, e nesse caso ele está decretando já que houve impedimento, né? Que a bênção de Deus haja sobre ele e que a Bíblia possa iluminar a sua caminhada. Tal como diz Provérbios 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra. Deus abençoe a população brasileira. Como vocês podem ver, né, há todo um discurso, e é uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, já, né? Eu gostaria de destacar que essa discussão evangélica de ligar textos bíblicos com o parlamento, quer dizer, com a discussão das plenárias, com a discussão dos discursos políticos, eu acho que isso vem se aprofundando ao longo dos anos, e principalmente a partir da proeminência desse setor evangélico, muito preocupado com a quantidade de citação de versículos, muito preocupado com o embasamento bíblico da sua caminhada, né? Além do Marcos Feliciano, nós também temos o setor, também temos o Silas Malafaia falando algo interessante, 2 dias antes também
do impedimento de Dilma Rousseff numa live. E aí eu estou dizendo, ó, Feliciano é um deputado e tudo mais, mas Marcos Ciro Malafaia não tem uma atuação política tão direta. Quer dizer, isso eu acho um engano muito, muito complexo da gente estabelecer. Embora não seja um deputado, vereador, não tenha um cargo no legislativo, Ciro Malafaia, ele tem sobre si pelo menos 30 vereadores e deputados na sua comunidade religiosa, que está sob influência direta dele, né? Então, assim, dizer que ele não atua diretamente, eu diria assim, olha, pode não ser ele, mas pelo menos ele se reconhece, estabelece, mantém diálogo, né? Então, assim, nesse dia, né, nesse processo de impedimento de Dilma Rousseff, Ciro Malafaia disse assim, Lula não tem foro privilegiado. Querem colocar ele sob foro privilegiado. Lula, como ministro, não pode ficar ministro por 2 motivos, gente. Uma para proteger Lula, daí o foro privilegiado. A segunda é para dar poder para ele para implodir a Lava Jato. Não tem criança aqui. Essa é a verdade nua e crua. Quando nós não podemos escolher nada do que está acontecendo. Não podemos esconder nada do que está acontecendo. E todo mundo sabe que Lula é o chefe de tudo isso que está acontecendo. Minha gente, eu termino dizendo, impeachment já. O Brasil não aguenta mais. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essa nação. Então nós temos, assim, setores como, por exemplo, Ciro Malafaia e Marcos Feliciano, que são absolutamente ligados aos trâmites políticos do Brasil, quer dizer, atualmente, a cada fala de Bolsonaro, a cada dia de Bolsonaro, entrave de Bolsonaro, Ciro Malafaia se posiciona com live. A cada fala do Bolsonaro, o Feliciano, não tão, de forma tão recorrente como o Ciro Malafaia, o Feliciano se estabelece e concorda numa live com Bolsonaro. Então, assim, além desse aparato da própria política, da própria inserção política, da própria atuação política e da própria utilização dos meios midiáticos que a política dá já, os atores como Marcos Feliciano e Ciro Malafaia se utilizam o tempo todo do apetrecho midiático próprio pessoal para poder queimar, se utilizar e propor temas políticos o tempo todo. Então, assim, o segundo elemento que eu gostaria de destacar é esse, o elemento do Ciro Malafaia e Marcos Feliciano como sendo agentes propositivos no momento do impedimento. Vários deputados citam eles, vários deputados citam a importância dos ditos deles, e o próprio, nessa época, o deputado federal, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o tempo todo dialoga com esse sujeito. Vale a pena lembrar que Jair Messias Bolsonaro já era membro da igreja, já frequentava, pelo menos, a esposa dele era membro. Jair Messias Bolsonaro já frequentava a igreja de Ciro Malafaia na época do impedimento, né? Então, essas relações são muito tênues, elas são muito próximas, né? Não são relações díspares. Esses sujeitos o tempo todo estão em diálogo um com o outro, né? Então, Ciro Malafaia, o Bolsonaro frequenta a comunidade, vai na comunidade, a esposa ia na comunidade da época, né? E aí o terceiro momento que eu gostaria de destacar, e aí já comecei a falar sobre ele, né, sobre Bolsonaro e a incubação evangélica da sua eleição, né? Ele começa a dizer, no processo eleitoral, ele começa a dizer, não, eu já comecei a imaginar a minha eleição há 4 anos atrás, comecei a perceber isso, a importância disso, como é importante o papel do pai, como é importante o papel da família, como é importante o papel da luta contra os gays, contra o pessoal dos quilombos. Ele vai fazendo uma série de miscelâneas para tentar dizer, mas tem algumas coisas que ficam meio que no discurso dele, né? Quando ele vai dizendo, eu comecei a me preparar, eu acho, e aí a minha ideia, né, é que ele começa a preparar a eleição se ajustando, construindo essa acoplagem com o setor evangélico. E aí isso é muito simples de ser destacado, né? Muito simples de ser destacado. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu já falei que ele frequentava a igreja de Ciro Malafaia, né? O tempo todo, ele ressalta isso em alguns vídeos, né? Isso se é noticiado à época. Uma coisa importante aqui que não é muito discutida e apontada para a gente na mídia ou nos trabalhos mais científicos, né?
é que Silas Malafaia fez o casamento de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Ele fez o casamento de Michele e de Bolsonaro, e no casamento ele falou justamente sobre isso, ele falou sobre o princípio da família, sobre o princípio que Deus dá para eles, para a gente, né? Nesse caso. Então, assim, no casamento de Bolsonaro, Silas Malafaia falou exatamente o seguinte: o primeiro princípio é que Deus fez macho e fêmea. Toda a história da civilização humana está sustentada no homem, na mulher e na sua prole. Deus só criou duas instituições na Terra, a família e a igreja. A família é o homem, a mulher e sua prole, para a perpetuação da espécie, completude desse ser. O homem só se completa na mulher e a mulher só se completa no homem. O resto é blá, blá, blá. Nada mais, nada menos. Silas Malafaia, nesse caso, e aí eu acho que é importante se dizer, eu acho, e eu estou trabalhando nisso agora, meio que o Silas Malafaia é como se fosse um Olavo de Carvalho evangélico para o Bolsonaro. É um intelectual, né, que salta um monte de texto, uma porção de discussões teológicas para que Bolsonaro possa aprofundar, ou então, pegar alguns elementos e trazer para dentro da sua própria discussão política, né? Então, assim, o que eu posso dizer de uma forma específica é que, para mim, o Malafaia é um grande mentor, se não dito, mas ele tem um contato muito direto com o Bolsonaro. Ele foi, quando o Bolsonaro sofreu a facada, ele foi lá para orar, né? Quando o Bolsonaro se elegeu, Bolsonaro foi para a igreja de Silas Malafaia, para ir lá à frente receber a bênção dos pastores da igreja, né? Então há uma relação muito próxima aí, tanto é que ele fez o casamento da Michele com o Bolsonaro, né? E aí eu queria separar aqui a apresentação para mostrar. Estão vendo a apresentação ou só estão me vendo? Ainda não apareceu, não. Espera só um pouquinho. Tá, deixa eu ver aqui. Problemas. Tá bom, eu vou ficar sem. Não tem problema. Depois eu passo, pessoal. E aí ia mostrar algumas fotos de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro no casamento. Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro no casamento. Eu ia mostrar também o batismo de Bolsonaro. Né? Depois tem fotos, se quiserem, eu mando para vocês aí. É o slide? O batismo de Bolsonaro com a família. É aquele slide? Hã? É aquele slide? Isso, aquele slide. É só você clicar aí à direita que vai aparecer 3 pontinhos. Aí você vai apresentar agora. Igual você fez aquela hora. Apresentar. Uhum. Não, eu vou seguir sem. E aí depois a gente vê. Tá bom? Tem muito material aqui. Jair Bolsonaro, ele se batiza junto com os filhos no Jordão em 2016. Ele se casa com Michele em 2013, com Silas Malafaia. Quem faz o batismo dele no Jordão é o pastor Everaldo, que até hoje está no governo Bolsonaro. Ele tem uma função de administração da parte política muito importante, né? Deixa eu ver aqui. E aí chegamos então ao processo, assim, eu acho que é uma incubação, né? Quer dizer, uma incubadora disso, né? O que acontece? Ele foi se vinculando ao setor evangélico a partir do projeto de família que ele constrói com Michele, né? Ele vai se vinculando ao setor evangélico a partir da sua própria esposa, que é evangélica, que frequentava a igreja de Malafaia e que atualmente é da igreja Batista de Atitude na Barra da Tijuca, né? Então, assim, ele primeiro frequenta a igreja, depois ele se casa em 2013, depois ele se batiza em Israel. Ele se batiza em Israel.
E assim ele vai se vinculando ao projeto evangélico. E aí nós entramos no panorama de 2018, né, no dito processo eleitoral. No processo eleitoral, aí eu acho que há um grande projeto, um grande maquinário de produção midiática pró-Bolsonaro. E aí essa produção midiática de Bolsonaro, desde vídeos, explorando vídeos, vinculando ele ao cristianismo, até memes. E aí memes, eu queria destacar que o meme, assim, existe uma perspectiva de um meme, ele é distribuído para pelo menos 35 pessoas. Quer dizer, uma pessoa recebe, ela consegue distribuir para pelo menos 35 ou 40 pessoas. Então há uma grande circulação desses memes, transformando e trazendo Bolsonaro a partir principalmente da figura, aí eu acho interessante, né? A partir da facada, né? E aí eu vou ler aqui os memes só para ele sentado na maca, acabado, escrito assim: ele sangrou por nós. Dia 7, posso contar com a sua retribuição? Ele com a foto, né? Segundo meme, e aí falando sobre a personalidade, isso na época da eleição. Prefiro Pedro, que era impulsivo, falava umas besteiras, andava armado com uma arma, do que Judas, que no seu discurso mentiroso de ajudar os pobres, mas que era, sobretudo, ladrão. São dois memes que circulam no Brasil de uma forma. E aí, assim, por exemplo, em outro meme, ele posando de terno com uma figura assim do Brasil, quer dizer, da bandeira do Brasil, escrito assim: pela moral, bons costumes e valores cristãos, um homem está preparado para liderar a nação. Eu apoio Bolsonaro. Então, assim, há uma grande proposta, há uma grande costura de transformar Bolsonaro, e aí em vários momentos ele vai citando textos bíblicos. Desculpem dizer que ele só cita um texto bíblico ao longo de toda a caminhada dele. Ele não é acostumado com a linguagem do evangelho. Ele frequenta os templos e tudo mais, mas ele não é acostumado com o trâmite bíblico, de abrir a Bíblia, como o pessoal da Assembleia de Deus faz, como o pessoal... Ele não é acostumado. Então ele vai citar sempre um texto bíblico. João 3,16, conheceis a verdade vos libertará. Ele se firma a partir desse versículo para poder, a partir desse versículo, fazer uma ponte com esse setor evangélico. Ele faz uma ponte com o setor evangélico e essa ponte se estabelece a esse versículo, que é um versículo muito importante, vamos dizer assim, para a construção das igrejas evangélicas no Brasil. Quer dizer, o setor que tem a maior quantidade de evangélicos no Brasil, quer dizer, o setor desde o protestante histórico até os protestantes, até os pentecostais. É um versículo chave, que é um versículo que inclusive está em grande parte das igrejas, escrito: conheceis a verdade vos libertará. Por exemplo, a minha própria igreja, quando eu era adolescente, tinha esse versículo na frente dela. É um versículo que é símbolo, assim, desse setor evangélico no Brasil. Então, assim, ele se constrói uma máquina midiática, e aí, a partir então, dessa máquina midiática, e a partir também da facada que ele sofre, né, que ele possa, a partir disso, como uma ideia de servo sofredor, como Jesus também era, né, como os cristãos também são sofredores, vêm aqui para defender a nação, vêm para defender os seus e tudo mais, ele consegue se eleger. E aí eu começo a perceber que, além de promover ideias e propostas próximas ao cerceamento, próximas à implementação do neoliberalismo e ao cerceamento a partir disso, né, é que a partir do nosso próprio professor, Flávio, que eu vou dizer que há uma postura fascista, ou neofascista para o Levi, né, que é justamente quando não tem mais aquela ideia de alguém como um grande líder, né, mas que não tem mais espaço para isso, mas ao mesmo tempo se tem toda uma série de políticas de implementação de um Estado cerceador. Um Estado cerceador contra os pobres, contra os diferentes, quer dizer, contra os heterodoxos, né? E aí, então, eu estou me aproveitando um pouco dessa terminologia do Michel Levi, estou utilizando também os trabalhos da Dorothea Zolli, né, que vai usar a terminologia primeiro cristofascismo no Brasil, e aí eu acredito que há uma construção de um governo cristofascista, que é o governo que usa o cristianismo, e esse setor que baseou ele a partir da frente parlamentar evangélica,
que se utiliza dessa linguagem, que o evangelho tem uma grande promoção no Brasil hoje, por exemplo, 30 e poucos por cento, quase 40% da população economicamente ativa do Brasil, ela é evangélica, segundo os dados de José Eustáquio Dias, né, um demógrafo, 35 a 40% do setor é evangélico, economicamente ativo. Ele se aproveita dessa linguagem para poder, então, utilizar e implementar a sua política, vamos dizer assim, ultraliberal, né? Ultraliberal de apoio aos bancos e contra os pobres, né? De apoio aos empresários e contra as políticas que vinham sendo implementadas de uma forma ou de outra desde dos governos antigos do PT, né? Então, cristofascismo, então, aí eu acho importante, vou tentar diminuir, que eu acho que eu já passei alguma coisa, né? Cristofascismo no Brasil, e aí eu estou dividindo em dois momentos, né? O momento do primeiro ano, quando ele começa a ter problemas, assim, em maio, ele começa a ter problemas com o filho, começa a aparecer esse elemento, ele começa a perder popularidade, Bolsonaro. E aí, então, começa uma série, de novo, gerado por conta do gabinete do ódio, começou a se mobilizar a partir disso, né? Ele começa a gerar uma série de memes, uma série de falas, vamos dizer assim, vinculando novamente ele ao cristianismo, né? E aí com alguém também que encarou a Globo, alguém que teve coragem de dizer para a Globo ir contra ela, né? Alguém que teve coragem de lutar pelo Brasil, né? E aí olha, ele encarou a Globo, Folha de São Paulo, reitores esquerdistas, a classe artística privilegiada, ele encarou o sistema e não deixará você ficar sozinho. Quer dizer, e aí eu queria também deixar destacado isso. Ele, além de ter problemas com heterodoxos, com os comunistas, com o setor GBLT, ele, além disso, ele também tem problema, quer dizer, com um setor que é o setor mais intelectualizado, quero dizer, dos setores acadêmicos, né? Então, ele vai dizer o tempo todo que há uma postura ideológica, há um problema com as humanidades no Brasil, né? E ele faz isso o tempo todo a partir do jargão, conheceis a verdade vos libertará. Está tudo isso acoplado no bloco do Bolsonaro, né? Então, o primeiro ano, tem vários memes que ele distribuiu, e aí eu queria destacar, eu não vou ler, que eu ia fazer a leitura, mas eu queria destacar a atuação e a fala de Bolsonaro no primeiro ano do seu mandato, a ação dele e a fala dele na Marcha para Jesus. E eu acho que isso foi assim, porque a Marcha para Jesus de 2018, ele falou 2 frases. Na Marcha para Jesus de 2019, Bolsonaro fala algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente, né? Falando sobre o vínculo dele com o setor evangélico, o vínculo dele com a família, a nação. Ele vai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Brasil feliz, vocês foram decisivos para mudar o... Então, ali ele está meio que agradecendo a atuação dessas grandes corporações evangélicas. E aí eu estou falando, a igreja Renascer em Cristo, a igreja que promove a Marcha para Jesus, a Cila Malafaia estava nessa, quer dizer, não estava apoiando essa ação da Marcha para Jesus, Marcos Feliciano também estava. Então, assim, ele devolve o que ele tinha meio que recebido do apoio dos evangélicos na Marcha para Jesus, né? E aí o segundo Maia, ele consegue muito bem se reajustar nos problemas de inserção social que ele estava tendo até então. Então, há uma série de ações, desde vídeos, áudios, memes, fotos dele, e principalmente o comparecimento dele de grandes eventos evangélicos da época. E aí acontece o seguinte, com a pandemia, e aí eu estou chegando no meu texto para terminar aqui, né? Quando está chegando perto da pandemia, quer dizer, diante do posicionamento dele contra o isolamento social horizontal, ele começa novamente a ver a sua popularidade cair. E a partir desse processo de perda de popularidade, Jair Messias Bolsonaro, quer dizer, e aí eu lembro muito bem, né? Pouco antes da Páscoa, a notícia de que ele voltou a se reunir com a base, quer dizer, com o setor intelectualizado dele, né? Que aí é o gabinete do ódio, né, especificamente. E aí eles bolam uma série de memes
e bola uma série de ações em prol da Páscoa. E aí, essas ações na Páscoa começam justamente com a convocação do jejum do dia de Ramos, que aí ele decreta o dia de oração de jejum, há um decreto presidencial, e aí ele vai dizer assim, ele sabe muito pouco sobre o mundo evangélico, assim, deixa eu dizer aqui. Ele vai dizer que ele se converteu, não se converteu, a esposa dele é evangélica, ele se diz às vezes evangélico ou não, isso que é engraçado no discurso dele da Marcha para Jesus, né? Mas aí, o que acontece? Ele embora se arrogue evangélico, né, evangélico, conservador e tudo mais, ele não tem um dado fundamental do evangélico hoje, quer dizer, ele não tem conhecimento bíblico ou dessa teologia que é conservadora, né? Então ele vai dizer, ele só usa, ele fala pouquíssimas palavras nesses vídeos, nessas promoções, por exemplo, na Marcha para Jesus, ele usa poucas palavras religiosas, assim, de uma teologia, né? O que ele faz mais diretamente, e assim, muito pouco, ele vai dizer sobre o jejum. Domingo é o dia de jejum. Ele disse uma coisa muito próxima a isso, é muito pouco, assim. E aí o vídeo que passou pelo Brasil todo, falando sobre a promessa de Deus em crônicas e tudo mais, e depois vem os líderes evangélicos, e aí são mais ou menos 40 líderes evangélicos que apoiam esse dia de jejum. Eu queria chamar a atenção para as pessoas, para o pessoal aqui que está me escutando, é que justamente esses líderes que gravam são justamente a base evangélica, as grandes estruturas evangélicas que apoiam o Bolsonaro. E aí eu vou. Assembleia de Deus, vamos dizer assim, pelo menos o pessoal das lideranças da Assembleia de Deus apoia. Né? Eles gravaram um vídeo para o Bolsonaro. Né? E aí eu quero destacar Sila Malafaia, como eu já tinha falado, Feliciano grava. Deixa eu dizer também, por favor, tem um pastor da Convenção Batista Brasileira que também fala. Né, o pastor da Igreja Presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer um vídeo, ele faz parte desse vídeo favorável a Bolsonaro. Então, o que nós temos ali, nesse vídeo, nessa postura? Nós temos uma grande articulação da base social de Bolsonaro. Base social religiosa, evangélica, cristã. A gente pega a semana toda, desde segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, ele vai fazendo no seu Instagram, nas suas redes sociais, ele vai fazendo uma série de apelos religiosos por conta da perda da base social dele. Né? Vai fazer uma série de apelos religiosos, vai colocando versículos bíblicos, e aí está no texto que eu escrevi para Intercept, né? Coloca textos bíblicos, ele vai falar, ele aparece para os cristãos que vieram peregrinar, né, com a imagem da Santa de Fátima, né? E aparece na frente lá na saída do Planalto, e eles vão dizer assim para ele: a Santa é contra o comunismo, por isso que nós apoiamos você e você é ungido por Deus. Que é interessantíssima essa coisa, eles carregando a Santa, dizendo que a Santa a Santa não é contra os índios, como historicamente contra a tradição indígena, a nossa tradição negra. Não, a Santa é contra o comunismo. É uma outra coisa. Não está versando na lógica da religião apenas. Está versando na lógica da organização social da sociedade brasileira. Né? Então, assim, eu achei muito interessante isso. E assim, isso vai construindo. No sábado ele coloca um versículo bíblico falando sobre Jesus, sobre a Páscoa. E aí no domingo, como aconteceu no Domingo de Ramos, que houve gravar no vídeo, né? Toda essa liderança, ele convocou toda essa liderança para participar de um evento via midiático, né? Via internet. E aí todos eles participam e falam. Essas lideranças todas elas participam e falam. Esse evento ele é levado pela esposa do Silvio Santos, Iris, né? Ela que faz a apresentação desse evento. E todos eles falam, Malafaia fala, todo mundo fala. E no final o Bolsonaro fala. E aí eu queria terminar essa minha caminhada com vocês, lendo parte desse discurso dele, né? Sai da quase morte. Ele está falando sobre a facada, né?
O que ele faz? Ele não retoma elementos do primeiro ano do mandato, ele retoma elementos da morte dele, né? Sai da quase morte. A responsabilidade sobre ele é muito grande. Isso ele está falando no dia da Páscoa, né? Isso que é importante dizer, porque o que é um símbolo do cristianismo, ele está falando sobre cruz, né? A responsabilidade é muito grande, a cruz é muito pesada, como milhares de pessoas do meu lado, que têm o coração verde e amarelo, e creem em Deus, acredito que podemos vencer obstáculos. A cruz, ela é muito pesada. Desde o começo, há 40 dias, temos problemas gravíssimos. E aí ele vai usar a tese dele, né? O vírus e o desemprego. 40 dias começando para ir embora o vírus, mas que está batendo forte na questão do desemprego. Mas devemos bater forte nessas duas coisas. Obviamente, lutamos sempre acreditamos em Deus, Deus acima de tudo, vamos vencer os obstáculos. Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo. Ele vai, nesse dia, e aí eu acho que ele está fechando a caminhada dele, ele está indicando como Jesus sofreu na cruz, no madeiro, como teve a Via Crucis. Ele também passou pela Via Crucis para conseguir se eleger e se manter no governo após a eleição. Principalmente agora, o grande problema que ele tinha, quer dizer, que ele tem até hoje, né? Novamente, essa discussão sobre relativização da quarentena, novamente essa discussão sobre a questão dela ser vertical ou horizontal. Como ele defende, já está defendendo aqui. Tem que manter empregos e manter o pessoal vivo, as pessoas vivas. Então, ele quer relativizar a quarentena horizontal em prol da vertical. E aí ele vai construir o argumento mais complexo de todos, né? Que é o argumento, olha, com isso eu posso entregar pessoas com problemas cardíacos, problemas crônicos para a morte. Há uma política de assumir esse cristianismo, assumir essa idealização do cristianismo, ele assume uma política direta, de pessoas podem morrer. Não tem jeito. Então, e aí, falando sobre isso, uma repórter, recentemente, há 2 semanas atrás, ela perguntou para o Bolsonaro: e aí, Bolsonaro, morreu 5.100 pessoas aqui no Brasil, os números já estão muito grandes, ele vai falar o que todo mundo repetiu agora. E daí? Lamento. O que quer que eu faça? E aí ele vai usar novamente, eu não sei se o pessoal percebeu, o que quer que eu faça? Sou Messias, mas não faço milagres. Quero agradecer a oportunidade e abrir aqui para o diálogo. Peço desculpa pelo tempo, passei completamente o tempo, mas estou aí para a conversa, tá bom? Agradeço Flávio, agradeço o pessoal do NER. Estamos aí. Desculpa. Ok. Obrigado, professor Fábio, né, por essa fala tão importante, né? E aí a gente fica aqui pedindo mais, né? Porque foi muito interessante. Nós tivemos alguns problemas, né? Porque alguns participantes pediram estão tentando acessar a live, né? Bastante gente não está conseguindo. Inclusive os convites, né? O pedido para autorização não está chegando aqui para mim, não sei porquê, mas muita gente reclamando que gostaria de acessar e não está conseguindo. De qualquer forma, a gente está gravando, né, essa exposição. Eu imagino que depois a gente possa usar em um outro momento. A gente vai abrir, então, para as perguntas, né? Aqueles que quiserem participar do debate, a gente vai ter aí mais 15 minutos, né, para perguntas. Então, quem quiser perguntar, falar alguma coisa, a gente gostaria que vocês se inscrevessem, né, aí no chat à direita, para que a gente consiga fazer isso de forma mais tranquila. Alguém? O Tiago Barbosa. Claro, Thiago? Péricles.
Thiago Barbosa, barra pesada. Thiago, nós não estamos te ouvindo. Abre seu microfone, por favor. Abre, Thiago, por favor. Já não está conseguindo escrever. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Pode escrever a pergunta, Thiago? Pode ser? Por mim, tudo certo, cara. Thiago, escreve a sua pergunta e porque a gente não está conseguindo te ouvir. Enquanto você escreve, a gente vai pedir o Péricles, então, para fazer a pergunta dele. Péricles, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. Boa tarde. Eu sou Péricles, Boa tarde, professor. Péricles Andrade, sou da Federal de Sergipe, professor aqui do Programa de Ciência da Religião, parceiro de Flávio de muitas pesquisas. Bom, Flávio, parabéns pelo texto sobre cristologia bolsonarista. A gente usou esse texto numa live que eu fiz há quase um mês e meio atrás com Emerson Senna, inclusive o Flávio depois participou e tal. E eu acho que eu mandei esse texto para muita gente e eu acho que a gente tem uma nova fase nas estudos sobre religião no Brasil. A gente está deixando um pouco todo aquele debate sobre crescimento evangélico, perda de fiéis católicos. Eu acho que o que tem se colocado, sobretudo pela forma como os pentecostais têm se postado na cena pública, eu acho que esse é o tema do momento. Você traz essa discussão, a gente tem feito bastante discussões, sobretudo no campo das lives, e eu achei muito interessante essa ideia que você está trazendo de pensar, e aí nos remete à ideia do Ronaldo Fonseca, de Almeida, de pensar essa onda conservadora quebrada, de pensar figuras emblemáticas como Olavo de Carvalho para um grupo, para o chamado Gabinete do Ódio, mas pensar o Malafaia como esse interlocutor junto às comunidades evangélicas. E aí, só para completar e devolver a palavra a você, a gente pensar essas igrejas evangélicas enquanto máquinas eleitorais. Isso é uma discussão que o Reginaldo Prandi tem trazido mais recentemente, porque nem sempre os fiéis seguem as lideranças evangélicas, mas as igrejas foram instrumentalizadas, sobretudo em 2018, isso ficou muito claro, com relação ao uso dos espaços, com relação à oferta de serviços, com relação à lavagem de dinheiro. Há um debate hoje no TSE de abuso do poder religioso e, sobretudo, a questão de como como as eleições de 2018 trouxeram uma nova presença pública das religiões no Brasil, que não é nenhuma novidade, porque parte da nossa laicidade se pauta desde nossas rupturas no século XIX, a partir de uma sacralização do religioso, uma sacralização do Estado. Então, é para abrir o debate, para a gente continuar nosso diálogo, e parabéns à iniciativa do NER, da Federal de Goiânia. Um grande abraço. Agradeço. Então, Pérez, eu posso responder? O que você sugere, Wellington? Tem uma pergunta do Thiago, eu poderia fazer ela, do Thiago e do Francisco, e aí você responde, pode ser? Porque aí responde as três de uma vez? Ou você prefere? Claro. Pode, né? O Thiago Barbosa diz assim, de que modo Malafaia e o próprio Bolsonaro se associam à imagem de sacerdote do Pierre Bourdieu? Penso em economia de trocas simbólicas. Essa é a pergunta do Thiago. A outra é do Francisco de Freitas. Ele diz assim, uma discussão importante é a da influência desse grupo que, por pensar um modelo de família, interfere diretamente nos assuntos educacionais,
tendo como reflexo, por exemplo, perseguição e inserção de discussão de gênero em sala de aula. Como se desenvolve atualmente tais conflitos para pensar a influência destes na educação? É o Francisco de Freitas a pergunta. Beleza. Bom, eu vou, assim, Tiago, prazer revê-lo, Tiago. Tiago foi meu aluno de seminário há muito tempo atrás. Eu acho que o César Malafaia, assim, segundo o Bourdieu, ele está no centro religioso, né? Eu destaquei César Malafaia, olha só, eu queria destacar, dizer assim, que Malafaia eu estou destacando como sujeito porque eu vejo muito pouco sendo dito sobre ele. E não se coloca ele em pauta. Eu acho que ele, em relação ao Macedo, eu acho que ambos têm uma atuação muito forte no governo Bolsonaro, né? Mas, eu diria assim, ele, inclusive, ele tirou o bigode nos últimos anos para poder circular no público mais jovem, né? Ele vai ser dito isso. Então, eu acho que o Ciro Malafaia ele tem mais uma ação muito mais proposital diante do público jovem. E, assim, nesse material que eu escrevi sobre Malafaia, eu pego a fala dele no evento Decente que teve, no começo do ano, que ele fala para os jovens evangélicos, ele meio que indica meio que uma forma de talibanismo, assim, um novo talibã no Brasil. Quer dizer, o muçulmano não abre mão uma vírgula. Por que a gente abre a mão da vírgula? O jovem evangélico vai para a universidade e se converte e começa a relativizar a sua fé, né? Então, assim, o que eu acho é que deixa-se muito de lado a atuação intelectual, a atuação do Ciro Malafaia no setor, e se pensa muito nesses grandes caras que são donos de televisão, pensa muito em relação ao IURD, né, que já deu espaço, por exemplo, na eleição, deu 30 minutos no debate eleitoral para o Ciro Malafaia. Mas o Ciro Malafaia ele faz lives diárias apoiando, tentando de todas as formas queimar Moro, tentando de todas as formas queimar as pessoas que vão contra, de alguma forma, o governo Bolsonaro. Ele vai dizer, eu sou contrário, eu apresento minha discordância em relação ao governo Bolsonaro. Mas essas discordâncias elas são sazonais, elas são muito periféricas. O centro do argumento do Bolsonaro, inclusive, ele baseia em termos bíblicos. Isso que eu queria destacar. O governo cristofascista no Brasil, ele tem uma forma... Quer dizer, ele se articula junto ao setor evangélico. E esse setor evangélico permite a ele um cabedal de abordagens do cristianismo que ele, inicialmente, não apresenta. Vamos dizer assim, ele tem inteligências teológicas. Que inteligências teológicas são essas? Para mim, a grande inteligência teológica que está sob o prisma de Bolsonaro se chama Ciro Malafaia. Mas... eu não posso dizer também que não há no setor tradicional essa inteligência. Vale a pena lembrar que Michele Bolsonaro frequenta a tradição que o próprio Tiago se vincula, né? Eu já me vinculei, que é a tradição batista, né? Ele frequenta algumas vezes a Igreja Batista do Zé Valandro, que é uma igreja poderosíssima, de pelo menos 6 mil membros na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É uma igreja de classe média alta, né? Então, assim... a gente tem que também ver, e assim, de alguma forma tentar mobilizar, ou então discutir, ou então, de uma forma, polemizar tanto o governo Bolsonaro, quanto esse setor que, hoje em dia, permite a atuação do Bolsonaro de forma direta. Então, para mim, tem que colocar esses dois elementos. O governo Bolsonaro e seus intelectuais, né? Não vou dizer assim, igual muita gente reagir ao meu texto, né, sobre cristofascismo em cristofascismo de Páscoa e tal. Intelectuais, são intelectuais sim, né? Tem uma capacidade de argumentação, uma capacidade de gesticulação, uma capacidade de mobilizar setor e coesão social impressionante. Malafaia,
Edir Macedo, Zé Valando, são setores importantíssimos que a gente não pode desprezar. O Bolsonaro não entra... nesse sentido, sim, ele consegue mobilizar o setor. Então, eu não estou aqui para desprezar isso. Então, primeiro elemento que eu queria dizer é isso. Segundo elemento, professor Péricles, prazer rever o senhor. Eu tenho uma coisa aqui. Eu acho que isso houve um teste, e aí eu estou dessa possibilidade. Como que o Bolsonaro conseguiu se eleger? Eu acredito que tem um elemento aí que é muito desprezado por nós. Esse elemento do maquinário eleitoral, das grandes estruturas evangélicas. Mas eu não gosto de usar o termo porque eu não acho que uma igreja seja apenas um maquinário. Tá? Então, assim, eu acho que tem mais coisa aí nesse negócio que remete à sensibilidade religiosa, remete a outras coisas que não são só esses termos assim do pragmático, né? Mas eu concordo com isso. Mas tem uma coisa que eles vinham tentando, quer dizer, o setor conservador vinha tentando fazer de algum tempo, que quer dizer, emplacar mais vitórias em grandes cargos. E isso foi sendo testado ao longo do tempo. Eu acho que a eleição de Crivella é um grande treinamento no Rio de Janeiro para a eleição de Bolsonaro. Né? Há um grande laboratório que foi feito. Esse laboratório funcionou de que forma? A Igreja Universal, essas grandes estruturas, elas foram há muito tempo antes as periferias que os setores mais progressistas, dito progressistas da sociedade brasileira. Né? Aí eu estou me referindo à derrota do Freixo, né, nesse processo. Quando o pessoal da política de esquerda foi para a região de Santa Cruz, de periferias do Rio de Janeiro, né, a Igreja Universal estava lá há 10 anos. E o pessoal falou, o pessoal da política, e, gente, vocês chegaram aqui agora, a Igreja Universal está aqui fazendo trabalho há muito tempo. E a Igreja Universal, em massa, votou em Crivella. O que acontece, e eu acho que isso foi um diferencial, como que surgiram sujeitos, por exemplo, Witzel, Santa Catarina, a eleição do Bolsonaro para a presidência, esse sujeito na governador, que eu acho é que o maquinário aprendeu a atuar. O que eu quero dizer com isso? Não se fez como antigamente, se fazia um mês de campanha. Se fez uma campanha muito pesada na semana eleitoral, para não permitir a mudança, para não permitir isso. Então, aí, diante da eleição do Bolsonaro, né, nessa semana da eleição do Bolsonaro, eu fiquei extremamente, eu fui sendo derrotado ao longo do processo, assim. O que eu quero dizer? Poxa, segunda-feira a Igreja Metodista lançou um comunicado dizendo que provavelmente vai apoiar Bolsonaro. Terça-feira a Igreja Batista lançou aí depois vem a Assembleia de Deus, a Universal avisou, e a semana toda eles foram próximo à eleição, indicando qual seria o apoio político. Eu acho que a gente não teve como fugir disso. Só rapidinho, só complementando o que você está dizendo, a Assembleia de Deus, nas suas escolas bíblicas, trabalharam os mesmos temas do projeto de Bolsonaro durante um ano. Então, concordo plenamente com você. Isso vem sendo trabalhado há um bom tempo. E quando eu uso essa metáfora máquina, não sou eu, mas para a gente pensar como funciona. Mas eu também concordo com você que acho um pouco também muito forte e reducionista. Mas isso vem sendo trabalhado ao longo de um bom tempo e não aconteceu somente no Brasil. A América Latina tivemos processos muito próximos, com algumas vitórias, por exemplo, em alguns países, e no caso da gente, juntamente com toda aquela discussão, aquela construção antipetista, da questão da Lava Jato, então foi um discurso construído, concordo com você, a partir da conjugação de vários fatores. Maravilha. E aí eu vou, obrigado, Pérez, obrigado. E aí eu vou para a questão do Francisco, que ele pode repetir para mim, por favor? Que foi a questão da educação, né? Isso. Como que é? Do Francisco, ele pergunta o seguinte: como se desenvolve atualmente tais conflitos para pensar a influência destes na educação? Isso é um problema que a democracia vai ter que dar conta, né? E eu acho que tem que construir mais inserção social, da discussão de religião. Eu acho que a discussão de religião ela é muito deixada de lado em vários setores. Por exemplo, eu acho que
É uma bobeira a gente deixar apenas a discussão de religião para as grandes estruturas religiosas. Eu acho que a discussão de religião ela tem que estar pautada em outros locais, por exemplo, uma educação. Claro, uma discussão de religião que seja plural, né? Que se apresente as mitologias, que se apresente as diferentes abordagens de religião, né? Que não se faça proselitismo religioso, que tenha uma certa sanções e atuações sobre isso. Né? Eu acho que a gente deixar esse debate na escola, e aí eu também não eu tenho essa preocupação de dizer assim, olha, a escola não pode ser salvação do Brasil, não. Eu não acho que ela seja a salvação do Brasil. Não, eu não acho que a escola seja... eu não quero entronizar a sua escola, só quero dizer, é uma pena o debate religioso na escola ser tão omisso em relação às demais estruturas religiosas. Vale a pena dizer que toda semana o fiel da Assembleia de Deus assiste Escola Bíblica Dominical e assiste o culto. É uma estrutura de grande vazão social. Como que eu vou fazer para... Eu preciso arranjar instrumentos outros. Que não apresente, não é um problema com a fé evangélica, não é, nem com a fé conservadora católica. É só o não reconhecimento que existem outras tradições religiosas. Que existem outras dinâmicas de estruturação de fé, de ser, que são fundamentais para a gente, para reconhecer e para construir um projeto de nação mais democrático, pelo menos. É claro que eu quero mais que democrático, mas assim, pelo menos democrático, né? Nessa democracia dita liberal que a gente vive, né? Não sei se eu respondi, né? Mas... Tem uma outra pergunta aqui, né? Claro. Do Jonatas. Ele diz o seguinte: do ponto de vista simbólico e discursivo, quais são as implicações políticas na formação da mentalidade evangélica, uma vez que Malafaia atua como um pedagogo? Uma vez que Malafaia... o Jonas é pedagogo, né? Foi o Jonas do Rio. O outro é do Guilherme Pereira. Ele diz assim, há dentro das igrejas evangélicas alguém que tenha se posicionado publicamente contra Silas Malafaia, ou pelo menos criado resistência a essa imagem de Messias em torno da figura do presidente? Então, olha, temos assim, existe uma redução sobre o setor evangélico, né? O setor evangélico que aparece na mídia, nos grandes setores midiáticos, ele é mais plural do que isso, né? Do que se vê. E aí eu vou citar o próprio Henrique, né? Que estudou um seminário quando a gente trabalhava, o Henrique Vieira, tem o setor, por exemplo, tem o Ronilson Pacheco, Pedro Grabois, tem vários Tiago que está aí, tem esse pessoal todo que tenta tensionar de alguma forma. Diz, olha, o evangélico não é só isso, né? Por exemplo, tivemos debate. O Henrique, eu acho que teve um dia que ele foi chamado para debater com o Silas Malafaia, alguma coisa assim. Não sei se isso aconteceu, se esse evento aconteceu, né? Isso eu acho que seria interessante. Eu não acho que ele deveria ir, mas pessoalmente, porque o pessoal, eu conheço pastores que dialogam, que foram para os debates com Malafaia. Aliás, uma forma do Malafaia expandir o seu cabedal, o seu meio evangélico, é participar de um grande programa que quase todo evangélico assiste, que são chamados debates. Debate da Melodia, da Rádio Melodia, debate da MK. O Malafaia se notabilizou a partir desse debate, quando ele se exaltava, né? Coloca as veias para cima, fica vermelho, fala e grita. Tem amigos meus que participaram do debate com o Malafaia, pastores e tal, e que dizem assim, não dá para debater com ele porque não é pelo argumento dele, mas porque ele começa quase a te xingar na tua cara e você não pode xingar naquele meio, né? Você não pode. Ele está te xingando e você não pode, né? Ele vence por causa disso. Então, Malafaia é uma figura interessante, ele é acostumado, assim, ele é belicoso, ele é acostumado com essa coisa do debate, do embate, e para ele é importante, ele não está sozinho nisso, né? O setor evangélico brasileiro, assim, no geral, ele meio que sente o cheiro das guerras que formaram os Estados Unidos, por exemplo. Isso eu não posso deixar de destacar.
esse belicismo, os cânticos que são utilizados nas igrejas tradicionais, nas igrejas pentecostais, elas suspiram esses ares, né, da guerra. Por exemplo, os grandes cânticos evangélicos, os grandes cânticos protestantes no Brasil, né, ou, por exemplo, da Reforma Protestante, eu não posso deixar de lembrar aquele canto chamado Castelo Forte ao Nosso Deus, quando Lutero escreveu esse canto. Na verdade, Lutero estava celebrando com Deus, será que é Deus? Não sei. Celebrando com Deus a morte dos camponeses, né, e a espada do rei sobre os camponeses naquele dia. Então, assim, eu não posso deixar de dizer que esse setor evangélico protestante, ele tem um dado belicoso. A guerra é importante, assim, a guerra, aí vamos falar, a guerra espiritual é importante, né? Guerra espiritual, mas não é só guerra espiritual, né? Se celebra a morte do menino que acabou de morrer, de ser falecido por conta da polícia aqui no Rio de Janeiro, né? Tem setores que estão felicitando, assim, olha, ainda bem que aconteceu, setores evangélicos que fazem isso, setores católicos conservadores que falam isso, não era uma criança apenas, era um traficante. Não posso deixar de dizer assim, olha, o conflito, esse molde, esse estereótipo do evangélico, ele se estabelece muito bem com a lógica do conflito da guerra. A guerra espiritual é importante para ele. Isso é um problema, assim, né? Isso é um problema. A gente vai ter que lidar. O problema que a gente vai ter que lidar é que, por conta disso também, o apoio dele, certo apoio dele à política atual, né? Vai ter que saber lidar com isso. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que é do... a Dora, né, saiu, ela não pôde continuar, o Pedro, né? Ele diz assim, ó, boa tarde, tudo bem? Não consigo utilizar o microfone, então vou mandar a pergunta por escrito. Professor Fábio, já é possível perceber o movimento da CNBB nesse projeto de Bolsonaro e seus aliados e no atual contexto de crise de seu governo? Olha, eu diria que, a priori, a CNBB ela é um adversário, como o Bolsonaro no primeiro ano já disse, né? E aí eu tô dizendo assim, olha, eu acho que a priori, assim, na primeira indicação eles são adversários, mas temos casos como, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que é um caso, né, de apoio, e inclusive eu acho que ele é um dos grandes intelectuais do governo atual, né? O Bolsonaro em alguns momentos cita o padre Paulo Ricardo, que às vezes vira outro, ele aparece com uma arma na mão, né, junto com o Olavo de Carvalho, né, o Olavo de Carvalho de batina, né? Eu diria que, a priori, a CNBB ela é um problema para o governo Bolsonaro, principalmente a figura de Francisco, né? Principalmente a figura do Papa Francisco. Mas, se você vai nas paróquias, eu vi em Campos, eu vi várias mensagens dos padres apoiando a eleição do Bolsonaro na época, e apoiando a política de Bolsonaro na época. Isso não é também... vale a pena lembrar o importante Antônio Gramsci, né? A Igreja Católica, ela é um braço. Quer dizer, o braço tem a mão, tem antebraço, tem cotovelo, tem tudo ali. São várias partes de um todo, né? Não tem apenas uma vertente. Mas eu diria que, a priori, a CNBB faz um trabalho maravilhoso, sim. Por exemplo, a própria manutenção de órgãos de acesso a conflitos de terra no Brasil, como a Comissão Pastoral da Terra, o apoio que segue dando à Comissão Pastoral da Terra, a manutenção dela. Em vários momentos, setores do governo colocaram ela em xeque, colocaram o CIMI em xeque. A própria manutenção já é um respiro, né? Se questiona se ela conseguiu aumentar a sua proporção à Comissão Pastoral da Terra, o CIMI conseguiu aumentar a sua atividade. Não, mas diante da política neoliberal cristofascista de Bolsonaro, ter ainda gente, para mim, é importante. Ter gente se articulando e fazer um trabalho pastoral relevante é fundamental. Ok.
Obrigado, Marcelo. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que a gente já está quase finalizando, professor, até porque o seu tempo, né, e o pessoal tem outras atividades também. Desculpa. Deixa eu ver aqui. O Paulo Sérgio, né, parabeniza, né, pela discussão. O Marcelo, ele diz o seguinte: Fábio, gostaria que você falasse sobre o CONIC e a CNBB no processo eleitoral de 2018. Hein? Rapidinho. CONIC, CNBB? A CONIC e a CNBB no processo eleitoral de 2018. Não, a CONIC e a CNBB, elas tensionaram, assim, CONIC, né? Conselho... Isso. Tensionar o tempo todo a atuação, o voto, a indicação de Bolsonaro, assim. Eu acho que existem notas do CONIC interessantíssimas que podem ser importantes para as comunidades de fé. Ela produz material interessante para a época da eleição de Bolsonaro. Depois também, vários posicionamentos do CONIC contrários à política e à abordagem religiosa dos setores que dão bom apoio a Bolsonaro, né? Eu acho que a atuação é importante, né? Importante, são setores que tensionam, mesmo sendo setores assim, de liderança e tudo mais, né? Diante do governo atual. Obrigado, Marcelo. Professor Flávio? Está nos ouvindo? Sim, tô. Eu acho que a gente tem que ir para os agradecimentos finais, é isso, Wellington? Ok. Eu quero agradecer a participação de todos que conseguiram entrar. Agradecer demais aí o debate, a participação do Fábio. Foi muito esclarecedor aí a sua apresentação, o debate. A proposta da live era um pouco nesse sentido mesmo. Nós aqui do NER, a gente se reúne sempre na terceira quarta-feira do mês, à tarde, na UFG. E, em geral, vamos debater, a gente debate sempre as pesquisas do pessoal do NER, né, dos pesquisadores e pesquisadoras, e também um tema atual, né? Então, essa live foi aí esse tema atual, e sempre uma publicação recente, então nós cumprimos com a tarefa com a sua presença, e eu agradeço demais, viu, Fábio, por ter aceito. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a circulação, a possibilidade, o espaço, dizer da importância de debater estudos de religião no âmbito nacional, dizer que da importância do Flávio, do setor do NER, né, de trazer essa discussão dentro da Universidade Federal. É uma discussão um tanto quanto complicada por vezes, mas é importante, como também do Péricles, também no próprio programa de Sergipe, né? As dificuldades são muitas. Dizer da importância, assim, olha, diante do cenário atual, de discutir religião de forma democrática, de forma de acesso às diferentes expressão, pluralidades, é algo que deve ser celebrado, né? E que se apresentar, hoje em dia, por exemplo, se a gente pega as falas de Bolsonaro, se a gente pega as falas de Malafaia, todo esse setor, apresentar o diferente é tudo que eles não querem, nesse caso, né? Todo projeto que eles não querem. Então, dizer da felicidade de poder participar disso, ser o primeiro a apresentar um trabalho nesse contexto, dizer da felicidade, dizer do carinho disso, e dizer, olha, estamos aí para construir pontes também, para desenvolver trabalhos, e dizer, olha, se a repressão vai ficar nesse nível, se a construção do Estado ultraliberal vai ficar nesse nível, pelo menos a gente vai conseguir cada vez mais tentar se articular e tentar achar mais caminhos, outras vielas que nós não tínhamos acesso e não fazíamos na época, né? Então a minha vontade, minha perspectiva é de, poxa, Flávio, Péricles, Thiago, Marcelo, Wellington, construir sempre formas de diálogo para poder aclarar o momento de hoje, né, e trazer mais questões, né, tentar achar outros caminhos, né, porque os caminhos que nós conhecemos, eles já estão todos eles invisibilizados, com problemas, né. Então,
o encontro e traçar outros caminhos podem ajudar, acho que a gente. E essa ponte, essa possibilidade aqui desse meio internet, no meio da pandemia, é sim uma forma de nos juntar. Eu quero agradecer, dizer da felicidade de estar circulando entre vocês e estar junto de vocês também. Obrigado. Então, nós agradecemos, professor, pela sua disposição, né, por participar, né, dessa reunião aqui do NER. Agradecemos ao professor Flávio, né, pelo apoio, por ter feito o convite para você, aos demais participantes, né, que ainda estão conosco. Nós tivemos alguns problemas, né, como eu disse agora há pouco, e aí, assim, por ser a primeira live, eu imagino que, assim, isso é um processo meio normal, né, a gente espera que para as próximas, né, a gente não ter tantos problemas, porque muitas pessoas queriam ouvir a sua fala, né, nós tivemos aqui bastante mensagem de pessoas que não conseguiram entrar pelo Instagram, né, e aí a gente tentou verificar o motivo, não conseguimos, então a gente pede desculpa, né, por esse contratempo, né, e esperamos ter a oportunidade de te ouvir mais uma vez, né, tá aí sempre portas abertas para o senhor, e para os outros pesquisadores que estão aqui na sala também, não dá para mim citar o nome de todo mundo, mas eu sei que tem professores de outras instituições que estão aqui conosco, né, e nós agradecemos mesmo de coração pela participação e esperamos estabelecer aí um diálogo forte, né, nos fortalecendo ainda mais, porque somos nós que somos responsáveis, né, por fazer uma leitura crítica, né, desse momento que nós estamos vivendo em relação à política e à questão religiosa. Agradeço. Eu só posso falar só uma última coisinha? Se puder disponibilizar, porque tem gente aqui, principalmente me ligou aqui ao longo do processo, disponibilizar no Instagram e tal, então o vídeo e tal, para que a gente possa circular também, né? Acho que é uma outra forma. Ok. Tá bom? Obrigado. Quero agradecer. Obrigado, hein? Valeu, gente. Tudo de bom, hein?